Salve, salve, queridos alunos leitores do TR! Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje eu fiquei pensando qual que é o autor. Eu estou esperando ainda sugestão por parte de vocês, tá? Eu gosto que a nossa aula seja interativa, então eu sempre falo para os meus alunos, vamos ler? Vamos! Mas eu também quero saber o que você gostaria de ler, o que você tem curiosidade, se tem algum autor que você tem curiosidade de conhecer, porque aí a gente vai inserindo isso dentro das nossas aulas, ok? Mas nós já falamos aqui sobre alguns autores da literatura brasileira e eu me senti compungido a falar sobre um autor que eu gosto muito, tenho muita admiração. É um autor que escreveu vários estilos literários e eu trouxe ele aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Então, eu vou falar um pouquinho dele, como de praxe nós temos feito nas nossas aulas. Nós falamos um pouco sobre esse autor e depois a gente vai conhecer algumas das obras dele, vamos buscar uma interpretação, uma análise, vamos ver como é que a gente se sai aí, como vocês se saem também, na leitura e entendimento da obra deste autor. Quem é o autor de hoje, Fernando? Carlos Drummond de Andrade. Já ouviu falar? Não? Não sei. Vamos ver. Ok, vamos falar um pouquinho sobre ele. Carlos Drummond de Andrade, olha só, ele nasceu no dia 31 de outubro, dia das bruxas, hein? 31 de outubro de 1902. E ele faleceu, já é falecido, 17 de agosto de 1987. Se fizer o cálculo aí, você vai ver que ele faleceu antes com 84 anos. Ele é conhecidamente por todos, conhecidamente mineiro. Ele é mineiro de uma cidade chamada Itabira, uma cidade do interior de Minas. Ele se formou, ele fez faculdade na Universidade Federal de Farmácia. Então é curioso, né? Porque geralmente a gente vê muitos escritores que ou são formados, sei lá, em jornalismo, em alguma faculdade de comunicação, ou então em alguma área de licenciatura, ou então em direito. Você vê, né, por muito tempo as faculdades que eram realmente fortes, que figuravam entre os principais cursos, né, lá atrás, até mesmo há mais de 2 séculos atrás, nós tivemos muitos autores que se formaram em direito, mas o Carlos Drummond é formado em farmácia. E apesar disso, ele ficou, bom, num determinado período da vida dele, ele como um autor que se tornou um representante de uma escola literária chamada Modernismo, vocês vão estudar mais pra frente, ele fundou uma importante revista que difundia as ideias do modernismo. Como é que chamava essa revista, Fernando? Chamava A Revista. Não estou brincando, é sério mesmo. A revista que ele fundou chamava A Revista. E ela era foi uma das mais importantes difusoras, divulgadoras das ideias do modernismo. Tá? Apesar de ele ter se formado em farmácia e tudo, a maior parte da vida do Carlos Drummond de Andrade, ele viveu não à base daquilo que ele escrevia, apesar de que é um dos nossos autores mais importantes. Em relação a vestibular, por exemplo, sempre, entre os livros que são pedidos nos vestibulares para as faculdades, você vai ter sempre aí, na maioria dos vestibulares, você tem aí, pelo menos nos últimos anos, nós tivemos aí o livro Sentimento de Mundo, por vários anos, o livro Sentimento de Mundo, como uma obra representante da literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade, representante de poesia, porque era dos estilos que ele escrevia. Então nós temos aí, dentro dessa programação, né, das faculdades em relação a vestibular, Sentimento de Mundo, e agora nos últimos 2, 3 anos eles substituíram, isso na FUVEST e tal, substituíram pelo Claro Enigma, que é outro livro também de poesia do Carlos Drummond de Andrade. Então ele realmente é um dos maiores escritores da nossa literatura. Ele viveu, na maior parte da vida dele, como funcionário público, e além de poesia, que eu acabei citando aqui, citando até 2 obras já, O Sentimento de Mundo e Claro Enigma dele, ele também escreveu alguns livros infantis, contos
e crônicas. Olha, eu gosto muito das crônicas dele. Provavelmente nas próximas aulas eu devo trazer alguma poesia dele e alguma crônica também para você conhecer, porque ele era um excelente cronista, assim como nós, né, trabalhamos crônica em aulas anteriores. Fernando Sabino também era um grande cronista. Carlos Drummond, sem dúvida, um dos melhores cronistas que o Brasil já teve. Agora, ele faleceu em 17 de agosto, eu já falei. De curiosidade, ele faleceu de infarto do miocárdio e insuficiência respiratória. Em relação ao modernismo, se nós dividíssemos aí o modernismo em duas partes, ele seria o representante dessa parte de uma corrente mais objetiva e mais concreta. E por que que ele entraria dentro da linha do modernismo? Por que que ele se encaixa dentro da linha do modernismo? Principalmente em relação às poesias que ele escreveu, ele seguia essa linha de escrever livre. Isso se chama, a gente chama isso de poesia em versos livres. O que é isso, Fernando? Não necessariamente a poesia precisa ter rima e também ela não precisa ter uma métrica em contagem de sílabas. Isso também é algo que nós vamos aprender, ou mais para frente vocês vão aprender, que em períodos clássicos da nossa literatura, o pessoal escrevia com sílabas contadas em cada verso. Ou cada verso tinha 7 sílabas, ou 10 sílabas, ou 12 sílabas, ou 8 sílabas. Então era um trabalho que era feito, né, minucioso, para que a poesia tivesse toda uma métrica. No modernismo, entende-se que a poesia não precisa ter métrica, e eles se livram das métricas. E não deixa de ser poesia. Eu vou trazer algumas para vocês conhecerem aqui, mas a poesia está em toda a obra de Carlos Drummond de Andrade. Então, agora eu quero encerrar essa aula curtinha, apenas para você conhecer, e eu vou propor a vocês ao final desta aula que vocês, com base nesta rápida orientação e informação que eu passei e transmiti para vocês a respeito de Carlos Drummond de Andrade, eu gostaria de incentivar você a pesquisar um pouco mais a respeito dele e ver o que você descobre de informação que eu não trouxe na aula e eu deixei para você pesquisar sozinho por conta e contribuir com esse conhecimento trazendo para a nossa sala de aula, ok? Para a nossa sala de aula virtual lá no Google Classroom. Então, eu encerro a aula de hoje dizendo o seguinte: uma pessoa chamada Afonso Romano de Santana, um estudioso de literatura, ele, quando estuda a obra do Carlos Drummond, ele faz uma divisão da obra dele, fazendo a relação do eu, Carlos Drummond de Andrade, ou eu poético, tá? Ou, tá? Ou narrador poético aqui, e o mundo. Então, a relação deste poeta aqui, desta pessoa, do eu, com o mundo. E aí, dentro dessa comparação, ele dividiu a obra de Carlos Drummond em 3 partes. O eu maior que o mundo, e aí você vai ver esse eu maior que o mundo, ele separa todas as poesias do Carlos Drummond de Andrade que tem um cunho, tem uma conotação de ironia, são as poesias irônicas de Carlos Drummond. Então é o eu maior que o mundo. Na segunda classificação, você tem o eu menor que o mundo. E aí você tem uma poesia, e essa as belíssimas poesias de cunho social escritas por Carlos Drummond de Andrade. Então esse eu menor que o mundo, nós temos aí as poesias sociais em destaque. E a terceira classificação que o Afonso Romano de Santana faz é o eu igual ao mundo. E aí você tem a poesia que é classificada aqui como poesia metafísica, que vai além. O metafísico, entenda que meta é além do físico, além do natural, além do óbvio. Então, quando você avança para algo mais fantástico ou imaginário, ou talvez irreal ou simbólico, você entra no metafísico, tá? Então, são informações teóricas para que você conheça, porque o bacana disso, eu não gosto de ficar sem passar nenhuma teoria. Por quê? Porque você conhecer um pouquinho, que seja um mínimo da história, ele foi casado, teve 2 filhos, tá?
Isso tudo você vai descobrir com mais detalhes na pesquisa que você vai fazer, mas eu acho interessante porque quando você lê uma obra já conhecendo pelo menos alguma coisinha do autor, você consegue fazer a relação entre o que é totalmente fictício, o que é simbólico, o que traduz a realidade de uma maneira literária. Você consegue fazer uma análise mais completa, mais profunda da obra do autor. E por isso que eu gosto nessas aulas trazer um pouco de conteúdo nesse sentido, tá bom? Então conhecemos um pouquinho de Carlos Drummond de Andrade na aula de hoje. Meu desafio é dar uma pesquisada na internet e além disso que eu já falei para vocês, eu gostaria que vocês colocassem lá no mural da nossa sala de aula, no Google Classroom, alguma informação adicional que eu não citei nesta aula e que você descobriu na sua pesquisa. E responda as atividades que eu vou deixar lá para você responder, tá bom? Atividades de fixação. Qualquer dúvida, nós temos um grupo, nós formamos um grupo na nossa última aula em que nós tivemos aí a nossa videoconferência, nós montamos um grupo no Hangouts, nós temos um grupo no WhatsApp, então ou você está em um ou em outro, ou vai receber essa informação pelo próprio aplicativo da escola. Mas não deixe de se comunicar comigo se tiver qualquer dúvida, ok? Então, uma excelente semana para vocês, que Deus abençoe e faça a atividade e tal, vou estar de olho lá, daqui a pouquinho a gente se fala lá na sala de aula, mas te vejo então na próxima semana. Excelente semana para vocês.